No mapa, isso é uma piada. 2 ilhas, um país, um toque de azul entre elas, mas nenhuma ponte. Por quê? Vamos descobrir no episódio de hoje do Map Pack. Esta é a Nova Zelândia. A Ilha Norte, onde está a maioria das pessoas, e a Ilha Sul, onde estão todas as paisagens. E aquela faixa de água é o Estreito de Cook. É o canal que deveria unir a principal rodovia e o sistema ferroviário do país em uma rede contínua. Deveria. No papel, a solução é óbvia. Você constrói uma ponte ou um túnel. No ponto mais estreito, o estreito tem pouco mais de 21 quilômetros de largura. Isso não é um oceano, é um trajeto diário. Muita gente dirige mais que isso para trabalhar. A ponte-túnel de Øresund liga Dinamarca e Suécia tem quase 16 quilômetros de extensão e parte dela é uma ilha artificial. O túnel Seikon, no Japão, tem quase 55 quilômetros de comprimento e é à prova de terremotos, o que sinceramente é só para se exibir mesmo. Mesmo assim, a Nova Zelândia, um país moderno, rico e com capacidade de engenharia, ainda usa métodos antigos. Conecta suas 2 principais ilhas por barco há mais de 100 anos. Eles ergueram arranha-céus, represas e até cenários para hobbits. Mas construir uma ponte? Isso é fantasia, difícil demais. Isso levanta a pergunta por quê? Por que a principal viagem de carro de Auckland a Christchurch envolve uma travessia marítima de 3 horas? A verdade é que esse vão não é apenas um vão, não é só água. É um desfile concentrado das piores ideias da mãe natureza, todas acontecendo ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Esse pequeno estreito, que parece inocente, é uma barreira natural tão violenta, tão hostil e tão fundamentalmente problemática que vem confundindo engenheiros há gerações. Tentar construir uma ponte aqui não é um projeto de engenharia, é uma declaração de guerra ao planeta, e o planeta está ganhando. Primeiro vamos falar sobre o ar. No Estreito de Cook não há só vento. Você encara os 40 rugidores e isso não é um clube de cosplay de guerra. A Nova Zelândia, graças às suas excelentes decisões imobiliárias, fica bem na pista expressa dos ventos de oeste que circulam pela metade inferior do planeta. Entre 40 e 50 graus de latitude sul, você não vive em um clima. Você vive em um túnel de vento global. E o Estreito de Cook é o funil. Ele pega toda aquela fúria oceânica bruta e indomada e a espreme entre as 2 ilhas. Não estamos falando de uma brisa forte, estamos falando de ventanias frequentes e ensurdecedoras em um dia bom. Rajadas chegando a 90 km por hora não são ocasiões especiais, não são alertas de tempestade, são apenas uma terça-feira comum. Agora, imagine uma ponte suspensa de bilhões de dólares nesse cenário. Os engenheiros têm um termo educado para o que acontece: flutter aeroelástico. O termo mais simples, Mayday. Uma ponte alta e longa nesse tipo de vento não é uma ponte, é uma asa em potencial. O vento não só empurra, ele convence a ponte a decolar. Qualquer projeto precisaria de uma modelagem aerodinâmica extrema e radical só para sobreviver. Amortecedores maciços, juntas flexíveis e túneis no tabuleiro da ponte para deixar o vento passar. Cada componente estaria em um estado de vibração constante e violenta. E não é um vento constante e previsível. O clima aqui muda num piscar de olhos. Pode ir de uma brisa agradável a balsas canceladas e móveis de jardim voando antes de você cruzar o centro de Wellington. Então, problema número 1. Construir o sino de vento mais caro do mundo bem no meio de um corredor de furacões. Digamos que os engenheiros tenham sorte. Eles projetam uma ponte pesada o bastante para resistir ao vento. Agora, precisam lidar com a água. E a água no Estreito de Cook é, sem dúvida, pior do que o ar. É caos líquido em estado puro. Aqui está o problema. Os 2 extremos do estreito têm horários de maré completamente diferentes. Um casal aquático improvável. O lado da Ilha Norte, perto de Wellington, está sincronizado com as marés do Oceano Pacífico. O lado da Ilha Sul, perto de Picton, segue o ritmo do Mar da Tasmânia. É como 2 colegas de quarto tentando usar a mesma cozinha com horários de sono totalmente diferentes. É um desastre. Isso cria uma enorme incompatibilidade irreconciliável. 2 vezes por dia, um volume colossal de água é espremido por aquela estreita passagem de 21 quilômetros enquanto um lado está na maré alta e o outro na maré baixa. O resultado é um rio de 8 nós que atravessa o estreito com força, uma corrente de alta velocidade que literalmente raspa o fundo do mar.
ela esculpe cânions, ela cria enormes redemoinhos e turbilhões. É um teste hidráulico constante para qualquer coisa tola o suficiente para ficar no caminho. Então, aqueles pilares gigantes de pontes que custam bilhões de dólares teriam que ser cravados em um leito marinho que está sendo constantemente lavado por uma corrente furiosa, 24 horas por dia, 365 dias por ano. A base dos pilares estaria em uma corredeira sem fim, enfrentando erosão constante, pressão e fadiga. E você achando que o seu trabalho era difícil. Eles precisariam ser verdadeiros monstros da engenharia, blindados e reforçados apenas para permanecer parados. E isso é só a correnteza, nem falei das ondas. Antes de tudo, se gosta dessas explorações de mapas, inscreva-se no canal. Estou perdido no Google Earth há tanto tempo que acho que estou começando a desenvolver síndrome de Estocolmo. Enfim, o vento está uivando para um lado e a maré está correndo para o outro. O estado do mar é o que os marinheiros educadamente chamam de confuso. Esse é o termo técnico, confuso. Significa que as ondas não vêm em ondulações bonitas e ordenadas. Elas não têm um padrão. É teoria do caos com dano em área. O mar picado pelos vendavais bate nas correntes de maré. Ondas do Oceano Profundo do Sul atingem as costas e rebatem, colidindo com outras ondas. O resultado? Um mar de ondas íngremes, afiadas e em forma de pirâmide vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Um verdadeiro mosh pit de água furiosa. Um dia tranquilo pode virar um campo de batalha líquido de 6 metros em minutos e você não vencerá. Aqueles pilares da ponte não estão só em um rio rápido. Eles estão em uma máquina de lavar de água salgada em alta velocidade durante um terremoto e está cheia de pedras enormes. E tem mais, é claro que tem. Já falei sobre o ar e a água, agora vamos falar sobre o que você precisa para estar estável: o chão. Nesse momento, engenheiros costumam parar de anotar e buscar no Google como mudar de carreira. O solo sob o Estreito de Cook é, em termos geológicos simples, completamente e totalmente quebrado. É a versão da Terra de um desastre total. Quando a Nova Zelândia surgiu, foi como se a Terra desse de ombros e dissesse: "Ah, tá bom assim." O país inteiro foi colocado entre placas tectônicas, não em cima de uma, mas entre elas. A placa do Pacífico colide com a placa australiana bem embaixo dela, e a Nova Zelândia está lá, presa nessa briga. No Estreito de Cook é o epicentro da colisão. A área está cheia de várias falhas ativas. O sistema de falhas de Marlborough, a falha alpina, toda a turma está lá. É uma teia de aranha de rachaduras profundas e furiosas na crosta terrestre. Terremotos aqui não são um risco de uma vez a cada 100 anos. É mais uma questão de serve para amanhã? Alta sismicidade é o eufemismo do século. Em 1848, um terremoto foi tão violento que elevou permanentemente partes do porto de Wellington. Em 2013, um terremoto de magnitude 6,6 atingiu bem no meio do estreito. Ele causou milhões em prejuízos e lembrou as duas ilhas que solo firme é, na verdade, apenas um conceito otimista. Mas o verdadeiro pesadelo começa quando você tenta ancorar uma ponte no fundo. Onde você perfura as fundações, o leito marinho não é uma peça sólida e plana de granito. É um leito marinho complexo e irregular, com qualidade de rocha variável. Geólogo, boa sorte. Isso quer dizer que há áreas de rocha sólida e, ao lado, regiões de sedimento macio e úmido. O sedimento que, durante um terremoto, sofre liquefação. O solo sólido se transforma rapidamente em areia movediça ao ser sacudido pelo tremor. Ele perde toda a integridade estrutural, vira uma sopa. Então, construir uma ponte aqui é como jogar uma roleta geológica. Você teria que perfurar fundo, gastar uma fortuna e torcer para que o leito rochoso não peça divórcio no meio da construção. É nesse ponto que todo engenheiro de poltrona tem a mesma ideia brilhante. Ok, esquece a ponte. Muito vento, muitas ondas. Vamos simplesmente construir um túnel. Parece ótimo, mas agora você vai lidar com todos os mesmos problemas no escuro. Primeiro, o túnel escavado. Parece simples. Aponte uma grande tuneladora para o fundo do mar e cave. Ao atingir uma das várias fraturas, a água do mar sob pressão invade e transforma seu projeto em uma fonte no fundo do oceano. Mesmo que consiga terminar, o próximo terremoto vai deslocar um lado do túnel vários pés para o lado, tornando-o o túmulo mais caro do mundo. Tubo submerso também não é fácil. Primeiro,
seria preciso cavar uma trincheira estável em uma corrente de maré que a apaga tão rápido quanto é cavada. Depois, você precisa flutuar seções de concreto do tamanho de um prédio até o local e afundá-las com precisão milimétrica enquanto as ondas atacam de todas as direções. É como montar Lego debaixo d'água em um redemoinho sobre um leito marinho que pode se liquefazer a qualquer momento. Duas opções ruins, cada uma pronta para falhar. Por mais de um século, pessoas sensatas ficaram à beira da água, olharam para aquele trecho de mar turbulento e revolto e pensaram: isso vai dar certo. Eles sonham com concreto e aço finalmente domando o Estreito de Cook, com uma viagem simples e fácil de uma ilha para a outra, como se a física fosse apenas um incômodo. E toda vez, sem exceção, eles acabam sendo obrigados a fazer as contas. A cor some do rosto deles. A música heróica na cabeça deles desaparece. E eles vão embora em silêncio. E o melhor de tudo, as pessoas têm esse mesmo delírio há mais de 100 anos. Vamos voltar no tempo. 1904. A tecnologia da época era movida a vapor e bigodes ousados. O primeiro-ministro Richard Kindig Seddon, um homem conhecido por suas grandes ambições, lançou a ideia durante uma turnê nacional agitada. Ele se orgulhava dos superávites do governo usados em grandes obras, como irrigação e ampliação ferroviária. Ei, por que não incluir também um túnel no Estreito de Cook para ligar as ilhas? Era uma proposta para 2025 feita com a tecnologia de 1904. Pense nisso. Eles ainda estavam tentando entender os biplanos. O Ford modelo T nem existia ainda. Tentar atravessar esse abismo com o que eles tinham não era ambição. Aquilo era um otimismo suicida. Os engenheiros rejeitaram a ideia por falta de materiais e métodos para lidar com as fortes correntes e profundidade do estreito. O parlamento nunca discutiu seriamente o financiamento por causa do orçamento limitado. Era o equivalente na engenharia a construir uma escada até a Lua. Décadas se passaram. Então chegaram os anos 1960. Essa foi a era de ouro do podemos construir qualquer coisa. Energia nuclear, viagens espaciais, confiança nas alturas e concreto praticamente de graça. A rede ferroviária estava em plena expansão, especialmente após o lançamento do Aramoana, em 1962, o primeiro balsa ferroviária Roll-on Roll-off da Nova Zelândia. Os trens finalmente podiam cruzar o estreito inteiros. Talvez fosse hora de enfrentar o Estreito de Cook com um túnel permanente. As coisas ficaram sérias. Mapeamentos geológicos foram realizados. Engenheiros afiavam os lápis como armas. A papelada foi preenchida. Havia uma crença genuína. E então nada. Os números chegaram. O departamento de contabilidade quase foi embora. As estimativas de custo chegavam a dezenas de milhões. Uma pequena fortuna na época. Os riscos eram muito reais. Pesquisas indicaram que o Estreito de Cook tinha profundidade média de 128 metros, chegando a mais de 300 metros em alguns pontos. Adicione a isso a fronteira das placas Pacífica e Australiana, famosa por seu hábito de rearranjar paisagens, e você tem um problema. O planeta não se impressionou com o otimismo do meio do século. O Estreito de Cook é mais que água, é uma birra geológica. Pulando para as décadas de 1980 e 1990, era a mesma velha história. Alguma grande ideia que acabava fazendo um contador chorar. E isso nos traz até agora. 2018, 2014 e provavelmente 2028. O ciclo é previsível, quase reconfortante. Funciona assim. Uma balsa antiga tem um motor com defeito, causando o cancelamento de uma viagem e bagunçando os planos de feriado. Jornais entram em pânico, buscam nos arquivos e acham a manchete sempre pronta. Será que é hora de construir uma ponte? Chamem os especialistas. Geólogos, sismólogos, engenheiros, todos chamados para destruir sonhos mais uma vez. Não, ainda não é hora. Ainda é e sempre será uma péssima ideia. As pessoas gostam de citar outros países. O túnel Seikan, no Japão, tem 53 quilômetros de extensão. Claro, né? É um feito incrível. E eles também fizeram isso para conectar a ilha principal de Honshu a Hokkaido, com uma população combinada de mais de 100 milhões de pessoas, uma demanda um pouco maior do que de Picton para Wellington. E o Eurotúnel são 50 quilômetros de concreto ligando a Inglaterra à França. Bem,
Eles escavaram através de uma única camada estável, consistente e bonita de rocha calcária. É o meio de escavação mais fácil e seguro do planeta. Já o Estreito de Cook é uma cena de crime geológica mantida unida por tensão e más intenções. E ainda tem o custo. 50 bilhões de dólares no mínimo. Para um país de 5 milhões de habitantes, isso não é um projeto de infraestrutura, é um trauma geracional. Nenhum estudo de viabilidade jamais chamou isso de outra coisa além de desastre financeiro, mas vamos fingir. Vamos nos entregar à grande fantasia. A Nova Zelândia ganha nas loterias geológica e financeira. Ela encontra alguns bilhões debaixo da almofada do sofá nacional, ignora os terremotos, rasga os relatórios ambientais e entrega um cheque em branco para os engenheiros. 3 décadas depois, o concreto está pronto, a fita é cortada e fez-se história. Quem realmente se beneficia? Bem, as empresas de transporte de carga. Seus caminhões ou seus trens poderiam operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Sem mais horários de balsas, sem mais precisar reservar vaga, apenas pura alegria logística ininterrupta. Turistas poderiam economizar horas, indo do cenário de O Senhor dos Anéis em Wellington às montanhas de O Senhor dos Anéis em Queenstown. Parece que a Terra-média é mais fácil de navegar do que o transporte interilhas da Nova Zelândia. A economia da Ilha Norte também pode ter um pequeno aumento. ênfase em marginal, de uma forma bem estéril, tipo planilha. E é isso. Uma grande vitória para a logística, uma pequena vitória para os viajantes impacientes e um impulso para a economia nacional. Agora, quem perde? Essa lista é muito maior. Primeiro, os contribuintes. Aquele preço de 50 bilhões de dólares, esse é só o número que eles colocam no panfleto para você não desmaiar. O custo real é o dobro, o triplo, até mais. E como você paga isso de volta? Com pedágios tão altos, seria preciso um plano de pagamento só para isso. Empresas de transporte de carga se revoltariam. Os turistas iam dar de ombros e preferir voar, e a ponte ia ficar lá, parada. Um monumento superdimensionado e subutilizado ao otimismo e à má contabilidade, ou o governo simplesmente subsidia isso para sempre. Vira uma tradição nacional, uma oferenda anual aos deuses do custo irrecuperável. Cada hospital, escola e estrada sacrificados para manter o grande albatroz de concreto bem alimentado e sustentado. E os operadores de balsas, Interislander, Blue Bridge, todos eles sumiram, foram eliminados da noite para o dia. Não são só alguns barcos, são milhares de empregos marítimos especializados, bem remunerados e de longo prazo. Capitães, navegadores, engenheiros navais, tripulações, funcionários de terminais, toda uma indústria sumiu por causa de uma ponte. Depois, há a movimentada cidade portuária de Picton, na Ilha Sul. População, 5 mil toda a sua economia, sua própria razão de existir. É o terminal de balsas, onde a viagem começa ou termina. Uma ponte ou túnel não passaria por Picton. Teria que desviar por quilômetros. A nova superestrada passaria a 20 quilômetros de distância. Picton se tornaria uma cidade fantasma, uma relíquia, uma placa na rodovia, próxima saída para o porto histórico. E não vamos esquecer o Rio indígena. Os Maori locais têm laços culturais e espirituais profundos com o estreito. Para eles, isso não é apenas um trecho de água agitada. É um lugar de ancestrais, lendas e herança. É uma parte viva da identidade deles. Um mega empreendimento de décadas que marca a paisagem, causa tremores e polui a água, seria uma profanação profunda. E agora vem a principal, aquela que deveria encerrar a conversa de imediato. A segurança de toda a nação. Você pegou um sistema que se dobra e criou um que se quebra. Agora há 2 empresas e vários navios. Se uma tempestade chega, você espera. Um barco quebra, outro ocupa seu lugar. A vida continua, mas uma ponte ou túnel, por outro lado, é uma única estrutura. Há um problema de acho que agora moramos aqui. Um terremoto forte e o país fica dividido em 2 indefinidamente. Uma colisão de navio, um caminhão pegando fogo, um deslize, e a rede de transporte de cargas do país tira um ano sabático. Você criou um único ponto de falha, um calcanhar de Aquiles nacional, pelo preço módico de 100 bilhões de dólares. Toda a cadeia de suprimentos nacional, toda a comida, combustível e remédios para a Ilha Sul, em uma cesta só,
muito instável, muito cara e muito vulnerável. E se tudo isso, o vento, a água, os terremotos, o custo, o risco catastrófico não for suficiente, ainda tem mais um problema: a vida. O Estreito de Cook não está vazio. É uma superestrada marinha. Orcas, golfinhos, jubartes, baleias azuis, até pinguins pequenininhos. Lá embaixo é horário de pico, anos de cravação de estacas, dragagem e explosões. É como instalar um sistema de som de boate embaixo de uma maternidade de hospital e deixar no volume máximo para sempre. É uma verdadeira ordem de despejo ecológica. E uma colisão com o navio não é um risco, é uma inevitabilidade. Aqui vem a parte que ninguém gosta de ouvir, porque não é grande, brilhante ou nova. A melhor solução para atravessar o Estreito de Cook é a que eles já têm: as balsas. Elas não são glamurosas, não são um ícone nacional, são apenas práticas. No Estreito de Cook, o prático é o que mantém você vivo. As balsas são a ponte, um milagre de logística e cafeína, levando seu veículo de um lado ao outro. A rodovia estadual 1 vai direto para o Convés. A linha férrea embarca seus vagões diretamente. Caminhões, motorhomes, turistas, todos atravessam em uma rodovia flutuante que funciona há décadas. Claro, a frota é antiga. O Aratere encalhou em 2024. O navio Strait Faronia perdeu energia e o resto deles range como eu levantando do sofá. Mas ainda assim eles te levam até lá. Atualizar os terminais e comprar uma frota inteira de navios modernos e confiáveis custa centenas de milhões. Uma ponte, dezenas de bilhões. Não está nem no mesmo patamar, nem é o mesmo jogo. Então, depois de toda essa conversa sobre caos geológico e ruína financeira, as balsas não são o plano B. Elas são o único plano que não termina em terapia. Isso não é um prêmio de consolação, é a realidade, aprovado pela física. E existem 4 razões simples e inquestionáveis pelas quais as balsas ainda vencem. Primeiro, flexibilidade. Uma ponte é uma laje de concreto imóvel. 4 faixas significa 4 faixas, para sempre. Não aumenta no Natal, não diminui no meio de maio, quando está tranquilo. Uma capacidade só, sem imaginação. Já as balsas, elas se adaptam. Temporada de pico, adiciona viagens. Evento grande, ajusta o horário. Um navio em manutenção, só trocar por outro. É uma infraestrutura com vida própria. E quando sua ponte de bilhões de dólares precisar de manutenção, e vai precisar, o concreto racha, o aço enferruja, as faixas fecham, as balsas se ajustam, as pontes passam uma falsa sensação de segurança. Segundo, e esse é importante, redundância. Uma ponte é um único ponto de falha. O sistema de balsas é uma rede com redundância. Quando o Aratere encalhou foi complicado, mas os outros navios mantiveram o país em movimento. Agora imagine a ponte nessa situação. Um terremoto, colisão de navio ou incêndio de caminhão, e não é apenas um atraso. Acabou. Sem plano B, sem desvio, só um estacionamento muito caro e muito bonito. O terceiro motivo, gestão de riscos. Isso não é sobre redundância, é sobre humildade. As balsas respeitam o Estreito de Cook. Quando ocorre uma tempestade com ondas de 15 metros daquelas fúrias de uma vez por década, elas não enfrentam. Elas esperam, amarram, tomam um café, deixam a natureza gritar até passar. Em um grande terremoto, os navios apenas flutuam, a água balança. Claro, algumas pessoas podem vomitar, mas é só isso. A ponte, ela leva um soco da geologia bem na cara. Ela fica lá, tentando absorver a energia de um mega terremoto. Ou, se não tiverem sorte, aquele de 1 em 1000 que aparece antes da hora. Isso não é resiliência. Isso é pensamento ilusório em forma de concreto. As balsas espalham o risco. Uma ponte reúne tudo isso de forma organizada, orgulhosa e catastrófica sobre uma linha de falha que aguardava precisamente esse momento. E o quarto motivo, adaptabilidade. Vamos ser honestos, a frota atual de balsas tem problemas. Elas são antigas, usam óleo combustível pesado e têm problema de emissões. Mas isso pode ser resolvido. Novos navios podem ser híbridos, de baixa emissão ou elétricos. Você pode modernizar o sistema um navio de cada vez. Evolução, não revolução. Agora, tente tornar uma ponte de concreto e aço de 31 milhas e 10 milhões de toneladas sustentável depois de construída. Você não consegue. O CO2 liberado só para construí-la seria um dos maiores picos de carbono da história do país, uma dívida de um século com a atmosfera.
Quando essa dívida for paga, as balsas já estarão funcionando com hidrogênio e autossatisfação. A ponte olha para o passado. As balsas seguem em frente. Certo, vamos responder algumas das perguntas rápidas que sempre aparecem. Então nunca foi tentado? Tentado? Ah, isso já foi tentado no papel por mais de um século. Existem pilhas de estudos de viabilidade e análises econômicas. O problema é que nunca sobreviveu ao contato com uma calculadora. Toda vez que alguém faz as contas de custo versus risco, a proposta é discretamente arquivada em uma gaveta bem grande, rotulada como talvez um dia. Não por falta de visão, mas porque as planilhas não mentem. Não poderíamos apenas construir mais alto para evitar as ondas? É uma ideia tentadora. Construir acima das ondas, quão difícil pode ser? Infelizmente, o vento lá em cima não para, só fica mais forte e agressivo. Quanto mais alto você vai, mais os terremotos entram na brincadeira. Assim, o problema das ondas não é resolvido, só surgem novos desafios. Maiores, mais barulhentos e muito mais caros. E quanto a um túnel ferroviário? Agora, esse aqui ganha alguns pontos extras pela criatividade. Mas ainda é um túnel, e ainda precisa atravessar aquelas mesmas placas tectônicas mal-humoradas. Também enfrenta a pressão do solo esmagando as rochas, e tudo piora rapidamente. Além disso, há a inclinação. Puxar um trem de carga de lá exige muito esforço. Boa sorte em colocar ar fresco e remover fumaça de incêndio em um túnel de 21 quilômetros que parece um canudo cheirando a diesel. E a tecnologia do futuro? Ah, sim, a solução mágica. Claro, tecnologia do futuro é ótimo. Pode até nos dar robôs de escavação mais eficientes, mas não é mágica, não resolve o custo. Ela não move as placas e não vai pedir para os 40 rugentes se acalmarem. O problema não é tecnologia, é geologia e matemática e elas não negociam. A falta de uma ponte sobre o Estreito de Cook não é um fracasso. Não é sinal de que a Nova Zelândia esteja atrasada nem preguiçosa. É sinal de bom senso. É uma escolha pragmática, racional e inteligente, feita diante de uma geologia risível, um tempo absurdamente ruim e uma equação fiscalmente inviável. As balsas vencem. Elas vencem porque são flexíveis, redundantes, adaptáveis e, mais importante ainda, não representam uma aposta de 50 bilhões de dólares contra um terremoto. Elas dominaram o estreito da maneira inteligente, trabalhando com ele e não fingindo ser Poseidon. E é exatamente por isso que não existe uma ponte. Obrigado por acompanhar hoje. Espero que tenha gostado. Se quiser ver mais vídeos assim, inscreva-se e ative as notificações. Isso faz diferença. Obrigado novamente e até a próxima no Map Pack.